E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar sobre o futuro de Jessie Nelson. A Jessie saiu do Little Mix em 2020, causou toda aquela comoção enorme em cima da saída dela. As pessoas se questionaram muito sobre saúde mental, sobre como tratam os seus artistas, tudo por causa dessa saída dela, então teve um impacto positivo por outro lado. E muita gente achou que a Jessie ia de fato se afastar de vez da música depois da saída do Little Mix. But ela postou uma foto no estúdio, postou um teaser aí que deixou a gente louco. Então hoje a gente vai falar exatamente disso, do futuro de Jessie Nelson. O que será que ela vai fazer de agora em diante? Antes da gente começar, é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Sempre que você assistir algum vídeo aqui do canal, tira um print, grava um videozinho, posta nos seus stories do Instagram, me marca que eu vou repostar você. Por mais que Jessie Nelson tenha sofrido horrores, ataques digitais, sofrido com haters, sofrido cyberbullying, enfim, tudo que ela mostrou sobre como é a realidade de ser uma grande artista, ela não deixou de cumprir o seu papel no Little Mix hora nenhuma. Ela de fato foi extremamente importante para construir esse Little Mix que tanto nos dias de hoje a gente ama. Em um dos auges do Little Mix, mais em específico em 2017, o grupo venceu o primeiro Brit Award da carreira, inclusive na categoria Melhor Single com o hit Shout Out to My Ex. Além de ganhar isso daí, elas fizeram aquela grande performance dessa música que ajudou muito a transformar o Glory Days numa das maiores eras que já aconteceu de qualquer tipo de girl group na história da música pop. Em 2019, Jessie faz uma revelação ao público que deixou muita gente surpresa e outros não. Ela faz aquele documentário onde ela conta sobre as suas experiências com o cyberbullying e os haters e como aquilo afetava a sua saúde mental. Isso acontecia na vida dela desde o início da sua carreira ainda no X Factor. No documentário Jessie Nelson, Odd One Out, ela conta sobre a sua etapa de superação que mostrou inclusive um lado vulnerável que o público nunca tinha assistido de Jessie. O documentário foi extremamente bem recebido e muito aclamado. Ele recebeu vários prêmios, entre eles a gente pode citar o Gold Award pelo One Side Awards, o Best Factual pelo National Television Awards e o melhor documentário do ano pela Visionary Honors Award de 2020. E óbvio que eu não posso deixar de colocar aí um dos momentos que eu quase vivi, né, com o Little Mix, que foi o show delas no Festival Girls, que foi o último show com elas na formação original em que incluía a Jessie, que foi uma coisa que até hoje eu me arrependo profundamente de não ter ido, porque eu tava com o ingresso comprado e eu não fui por causa que sofreu uma oportunidade para eu mudar para uma cidade maior. Então eu preferi pensar numa coisa mais a longo prazo do que de fato ir naquele show. E eu devia ter ido no show porque a longo prazo a gente viu o que virou essa pandemia aí. Mas que a Jessie sai de fato do Little Mix lá em dezembro de 2020 e a gente tem todas aquelas revelações bombásticas relacionadas a ela, que gerou uma grande comoção, o futuro dela ficou completamente incerto, porque todo mundo achou de fato que ela ia parar, por causa que ela estava vivendo sobre uma pressão muito grande, né? Então assim, ela não estava aguentando mesmo ser aquela artista. Então a gente achou que ela de fato ia se retirar completamente, mas não foi o que aconteceu. Por mais de 3 meses, o mundo só falava sobre a situação da Jessie, até que em um determinado momento ela posta uma foto num estúdio de gravação fazendo alguma coisa. Deixou todo mundo simplesmente surtado, porque o pessoal realmente falou assim, peraí, ela saiu do Little Mix, mas ela vai continuar a carreira dela agora como um ato solo, que deixou todo mundo tipo assim, de queixo caído. Além disso, ela deu essa confirmação de que de fato o lançamento solo dela ia acontecer quando ela curte um comentário de um fã falando exatamente isso, que o Jessie Nelson 1 estava chegando, e ela curtiu e ficou assim, pra bom entendedor meia palavra basta, né? Com
Contudo, até aquele momento não existia nenhum tipo de informação de que ela tinha assinado com uma gravadora. Afinal de contas, estava tudo muito prematuro ainda para saber se de fato ela ia fazer essa volta ou se era simplesmente uma artista gravando materiais para poder fazer experimentos. A gente não sabe. Tinha muita coisa em jogo ali pra gente conseguir de fato ter uma opinião formada. Em junho de 2021, a primeira capa dela solo aconteceu numa revista, no caso, na Cosmopolitan. Lá ela se abriu completamente comentando sobre a rotina dela com o Little Mix e qual foi de fato o gatilho que fez com que ela saísse do grupo. Ela contou que o ponto de virada começou na quarentena, quando ela percebeu que as coisas não estavam bem. Por quê? Quando ela estava na rotina, a rotina meio que acabava sendo confortável para ela e deixando ela presa numa linha onde ela não pensava sobre si mesma. E quando ela para e ela olha em volta e ela percebe que de fato ela estava tendo mais perdas do que ganhos, é aí que ela tem aquele insight de falar, peraí, será que isso daqui tá sendo bom pra mim? Eu preciso refletir. E a quarentena serviu pra isso, pra fazer com que ela se centrasse nesse aspecto da sua própria saúde mental. O problema é o que aconteceu. Antes do Little Mix voltar às suas atividades no meio do ano passado, como as meninas já estavam com um álbum pronto, elas já estavam começando a promover singles e tudo, a Jessie foi falada, daqui a algumas semanas vocês vão gravar um novo clipe. E isso daí deixou ela simplesmente em pânico. Por quê? Porque ela percebeu que ela ia ter que voltar para aquele sistema abusivo que ela estava sofrendo dentro do Little Mix. Com isso, ela ficou desesperada e entrou numa dieta só de shakes. Então assim, para tentar perder o máximo de peso possível que ela ganhou no período de quarentena que ela ficou fechada em casa. Porque a imagem era uma coisa que sempre o público atacava a Jessie. Então, tipo assim, ela tentou ao máximo compensar aquilo ali para o novo videoclipe que elas iam gravar, que seria Sweet Melody. No dia da gravação, ela tem simplesmente um super ataque de pânico, tanto que ela se tranca no camarim lá, enquanto as meninas continuam fazendo algumas partes delas no videoclipe até ela se acalmar. Ela falou que foi muito difícil ver as meninas se divertindo enquanto ela só conseguia se botar defeitos. E isso daí também foi um ponto que fez ela refletir que ela não estava mais na vibe do grupo. Ainda dentro da matéria da revista, ela comentou de fato sobre o início da sua nova era e suas novas músicas que ela tá produzindo em estúdio. Ela comentou o seguinte: a música é minha vida, é tão poderosa pra mim. Eu estou no estúdio me divertindo. Eu amava as músicas que fiz com Little Mix, mas não era o estilo que geralmente eu ouço. Agora eu quero de fato fazer o que tenho vontade. Isso daí confirma uma teoria que muita gente fala sobre grupos pop, principalmente esses que vêm de programas ou que vêm de audições, né? Que a gravadora tem um controle muito excessivo em cima do repertório. Então nem sempre as meninas têm essa oportunidade de inovar, de trazer novas coisas. É literalmente cantar o que a gravadora aprova para elas cantarem. Ela também completou dizendo como foi a vida dela após a saída do Little Mix e como que ela começou a centrar de fato no que ela queria fazer depois daquele movimento que ela estava fazendo ali de sair do grupo. Eu fiquei em casa com minha família acompanhando as notícias. Quando eu publiquei meu posicionamento, desativei os comentários porque eu estava com muito medo. Eu pensei, vou receber tanto hate e ataques por isso que prefiro ficar longe das redes. Porém, minha irmã me ligou e disse que eu deveria ativar os comentários e ler o que o pessoal estava falando. Assim, ela ativa os comentários, começa a ler o que o pessoal tá falando pra ela, vê todo o suporte que ela começou a receber no mundo todo e ela começa a chorar na sua cama e perceber que realmente as pessoas se importavam com ela. Os haters nunca foram o centro do que fez ela a estrela que ela é, entendeu? Foi os fãs. E ela percebeu isso daí nessa sentada que ela deu na cama pra assistir o que as pessoas estavam falando dela. E ela conta que depois disso ela ficou numa montanha russa de sentimentos, pensando o que vai acontecer agora, né? E de fato aconteceu uma coisa que muita gente achava que não fosse acontecer. Ela realmente foi para uma gravadora internacional e vai começar uma carreira solo
com debut nos Estados Unidos. Isso ficou completamente comprovado na última quinta-feira, dia 12, quando ela simplesmente posta aquele compilado de videozinhos fazendo photoshoots e gravando uma espécie de um clipe. E levantou muita questão mesmo na cabeça das pessoas, porque era um estilo diferente, ela tava com uma imagem bem diferente, ela tava com uma atitude bem diferente e que deixou as pessoas bem entusiasmadas. Logo após que a Jesy Nelson publica isso daí, o jornal The Sun lá do Reino Unido faz uma postagem afirmando que ela assinou contrato com a Republic Records e agora que ela ia de fato começar sua carreira lá nos Estados Unidos, além de ser distribuída também no Reino Unido por uma gravadora parceira. Republic Records hoje em dia tem basicamente os maiores artistas da atualidade. Ariana Grande e Taylor Swift são de fato os carros-chefes ali. Existem alguns rumores que a imprensa britânica já está fazendo sobre o lançamento desse novo single dela, o que muita gente está acreditando ser uma faixa mesmo com participação de uma grande artista americana. Muita gente levantou a possibilidade de ser um novo feat com Nicki Minaj, afinal de contas, a Nicki Minaj já participou de trabalhos do Little Mix e agora ela voltaria para poder fazer essa nova fase musical ao lado da Jesy Nelson. Além disso, no preview publicado, notaram o sample da música Bad Boy for Life, sucesso do P. Diddy, do Black Rob e Mark Curry, lançado lá em 2001, dando a entender que ela pode também fazer um revival daquele estilo de hip hop. Então, é esperar para poder ver. Qual será que vai ser o próximo passo na carreira da Jesy Nelson? A gente vai descobrir, mas por enquanto, esse tá sendo o futuro que a gente pode esperar dela, tá? Mas eu quero saber de você aí, o que você tá achando disso tudo? Como você tá absorvendo essa volta da Jesy? Você tá feliz? Você não tá feliz? Comenta aqui sua posição que eu quero saber, tá bom? Ó, um mega beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.